Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder e, como eu faço em todos os programas, eu ofereço um livro. Eu vou lhe oferecer um livro que continua atual, chama-se Uma Visão do Mundo Contemporâneo. Sim. Foi editado em Portugal, na Romênia, na Rússia. Eu dou a edição brasileira e a edição russa. Ah, pô, eu vou ler em russo. Aliás, em russo, eu só percebi que o livro tinha sido escrito por mim, porque eles publicaram a fotografia. Porque nem o nome eu consigo ler. É sinal que você é um jurista intelectual, não só nacional, mas internacional, com vários livros publicados. Muito obrigado. Meu caro Michel, a ideia minha agora, esse último bloco, porque a nossa amizade, a nossa convivência começou no mundo acadêmico. Você, a carreira praticamente na PUC, não é? Eu comecei na USP, mas aquelas minhas brigas durante... Eu fui presidente do Partido Libertador, deixei política em 1965. E aí tive aquelas divergências com o Delfim Neto, que pediu o confisco dos meus bens, a abertura de um IPM. Isso, apesar de ter já titulação acadêmica na ocasião, especializações, porque não havia mestrado, não pude fazer o doutoramento, porque os ministros também eram ministros da Universidade de São Paulo, que eram bons amigos, eles é que me aconselharam a esperar um pouco. Daí, Mackenzie me ofereceu, eu fiz toda a carreira na Mackenzie. E o dado interessante, Michel, é que eu sempre tive uma grande admiração, porque a minha área era direito constitucional, econômico, tributário, por tudo que você escreveu. E isso, repetidas vezes, disse, inclusive nos discursos de recepção que fiz nas duas academias. Queria, agora que você está voltando e tem a liberdade absoluta de não falar mais como instituição, mas como aquele professor que escreveu Elementos do Direito Constitucional, como é que você vê e como é que você pretende retornar à vida acadêmica? Porque todos nós, professores universitários, estamos felizes com a volta do professor de Direito Constitucional, Michel Temer. Bom, Ives, em primeiro lugar, eu quero dizer que, na verdade, eu tenho grande admiração pela sua obra. Aliás, você e o Celso Bastos, nosso querido Celso Bastos, já falecido, né? Vocês produziram os comentários à Constituição, uma obra preciosíssima. 15 volumes. Estou dizendo 15 volumes. Estou dizendo apenas de uma das obras que vocês produziram, de fora a parte, todas aquelas que você produziu. E o Celso foi seu sócio, não é? Meu sócio de escritório, inclusive, e meu amigo. Nós começamos, eu começo por aí a vida acadêmica. Eu e o Celso resolvemos fazer o doutoramento na PUC. E eu prestei concurso num dia e ele prestou no dia seguinte. E ambos fomos aprovados, né? E logo depois, tempos depois, evidentemente, eu acabei escrevendo esse Elementos de Direito Constitucional, que é interessante, é um manual modesto, sabe? Eu sou obrigado a dizer. Mas eu enfrento temas relevantes nesse manual. E até uma ocasião eu falei com o Malheiros, que era o meu editor, pretendendo ampliar o livro. E ele me disse: "Ô Temer, olha aqui, esse seu livro, uma expressão, o livro pegou tanto e tão bem que não convém modificar. Porque se você amplia demais, é capaz de não sair à venda tal como sai." E eu tenho, graças a Deus, 24, 25 edições nessa altura e mais 10 tiragens, portanto, praticamente 35 edições, não é? Acho que vendeu mais de 300, 400 mil livros, com muito sucesso. E a partir daí, é claro que logo depois eu acabei entrando na vida pública, mas não terminei, não reduzi o ritmo acadêmico. Escrevi mais 2 livros, um chamado Democracia e Cidadania, outro Constituição e Política, mas já entremeando um pouco a área jurídica com a ciência política. Não é? Agora, você teve uma importância muito grande como professor durante os trabalhos constituintes. Creio que sim. Porque, indiscutivelmente, eram poucos os constitucionalistas que pertenciam ao Congresso Nacional Constituinte. Eu me lembro que nós tínhamos conversas até telefônicas naquela época. Muitas vezes. E a importância sua, junto ao Ulisses, ao Bernardo Cabral, o Bernardo já fez o programa aqui conosco também, entende? E que representa um trabalho do doutrinador conseguindo colocar uma série de disposições na nossa Constituição atual. Né? É verdade, você sabe que eu devo o meu primeiro mandato à sugestão feita pelo professor e governador Franco Montoro. Você foi secretário dele. Secretário de Segurança, fui procurador-geral do Estado e secretário da Segurança dele.
Num dado momento, ele me chamou e disse: "Ô Temer, você é da área constitucional, vem aí a Assembleia Constituinte, você deveria candidatar-se a deputado federal constituinte." E foi aí que eu comecei, não é? E realmente na Constituinte, eu tinha algum nome já na área de direito constitucional, eu era chamado muitas vezes para examinar os textos, para fazer sustentações na tribuna, tanto que eu participei não só do plenário da Assembleia Constituinte, que eu tomei de uma chamada comissão de sistematização, que tinha mais ou menos 90 e poucos membros. 20% do Constituinte. Foi. Né? E a final da comissão de redação, que tinha 24 membros, não é? Entre os quais o nosso amigo Jobim, que era o relator dessa comissão. Então, isso me deu muita, vamos chamar assim, sabedoria institucional, claro. já não mais apenas constitucional, mas institucional, porque nós estamos criando o Estado brasileiro. Eu tinha muito gosto, muito prazer nas aulas que eu dava, nas palestras, e agora, retornando à vida acadêmica, né? Ou seja, retornando à vida, eu digo a você que o que tem acontecido com frequência é o chamamento de muitas áreas empresariais, não empresariais, vários setores que se reúnem para me ouvir um pouco sobre o governo e sobre o que eu penso que possa acontecer no futuro. E, naturalmente, surgirão convites para palestras, para aulas magnas, etc., né, que eu penso que possa dar. E na advocacia eu vou com calma, né, porque agora é que eu, naturalmente, vou retomar pouco a pouco essa atividade advocatícia. Né? E na vida acadêmica, nas academias. Outro dia nós tivemos uma reunião da Academia Paulista de Letras Jurídicas, com mais ou menos 30 dos acadêmicos presentes, e nós ficamos todos extremamente satisfeitos. O debate foi muito interessante, muito rico, né? Mas com a sua participação como acadêmico. Isto é, daí com toda a liberdade de falar o que pensa sobre dispositivos constitucionais, sobre o equilíbrio de poderes. Aliás, você colocou naquela sessão um aspecto muito interessante da interpretação do artigo 2º da Constituição sobre a harmonia e independência dos poderes, não é? Que é importante, né, Ives? Porque hoje, mais do que nunca, lamento dizer, o que mais se despreza é a Constituição. Então, muita gente fala, nessa oportunidade, tive a ocasião de dizer, né, que as pessoas alegam muito e sustentam muito a independência dos poderes, numa certa convicção, data vênia, uma mentalidade um pouco autoritária, no sentido de que a independência é de tal modo que o poder não vem do povo, o poder vem de uma centelha divina que coloca o sujeito no legislativo, no executivo, no judiciário. Não é assim. A única fonte do poder e o único dono do poder, vou dizer obviedade, é o povo. Claro. Então eu era presidente da República, autoridade constituída. Claro. Eu não sou autoridade, não fui autoridade por conta própria. E as pessoas não se lembram do tópico da harmonia, que topicamente é uma coisa até importante. E harmonia dos poderes. Por que harmonia? Porque o poder é um só. O poder é a soberania, né, que está lá, todo o poder emana do povo. Para exercer essa soberania é que se criam órgãos do poder, legislativo, executivo, judiciário. Hoje essas coisas são um pouco desprezadas. Cada pessoa, cada indivíduo ocupante de uma função, não estou generalizando, mas alguns, eles acham que devem criar o direito, quando na verdade devem submeter-se ao direito. Aliás, um aspecto que, aliás, eu aproveito o programa com você, até porque é comum um amigo nosso. Eu sempre tenho dito que nos 3 poderes, e aliás estão nos comentários da Constituição, esses volumes azuis que aí estão, o seguinte, o Poder Judiciário é um poder que precisa de 2 funções essenciais. Então, não é um poder tão amplo como o Legislativo, nas suas competências, que o Toffoli definiu, o ministro Toffoli, muito bem, de que o Legislativo é o poder para o futuro, legisla. O Executivo para o presente e o Judiciário para o passado, para analisar. Agora, um dos aspectos que impressiona é que o próprio Poder Judiciário ele é mais limitado que o Legislativo e o Executivo. Não por força de que ele não é eleito pelo povo, por força que ele depende de 2 funções essenciais, que é a advocacia e o Ministério Público. E é nesse ponto é que também tem sido uma constante luta minha em jornais, palestras, é que o Ministério Público tem que perceber que eles são apenas uma função essencial e não são poder.
Isso que fizeram um dos melhores criminalistas que eu estou falando, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, de pretender, só porque ele é advogado, entende? Eu considero, e acho que a manifestação imediata da ordem de repulsa, Antônio Cláudio é um ícone da advocacia penal. O Ministério Público é uma função essencial, admirável, relevante, mas não passa de uma função essencial como a advocacia. E, a meu ver, a advocacia até com uma importância maior, porque a advocacia só existe nas democracias, porque nas ditaduras não há direito de defesa. Aliás, se você... E é por essa razão que eu acho que, nesse programa, eu gostaria de fazer um voto de solidariedade ao meu amigo Antônio Cláudio. Eu quero me incorporar a esse voto de solidariedade. O Mariz é uma figura simbólica da advocacia brasileira, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, aproveitando aquilo que eu dizia antes, que ninguém presta atenção na Constituição, é interessante quando nós introduzimos a figura do advogado no artigo 133, eu tive a honra de ser o autor dessa regra, né, dizendo que é indispensável a administração da justiça. Esta dicção constitucional estabelece o seguinte critério: Ministério Público, magistratura e advocacia são iguais, são parificados. Um deve respeito ao outro. E estas três funções são indispensáveis à administração da justiça. Mas toma-se muitas vezes a ideia de que um destes órgãos é superior ao outro. E daí o desarranjo institucional. Volto a dizer, quando a Constituição diz o advogado é indispensável à administração da justiça, ou seja, não se distribui justiça sem a provocação feita pelo advogado. Não é? O Ministério Público é o promotor de justiça, na verdade ele deve promover a justiça, ele não é parte no processo, ele é promotor de justiça, deve promover a justiça. E o juiz, que cuida do passado, como bem disse o Toffoli, né? Que, aliás, o presidente Toffoli está muito preocupado com essa questão da interpenetração entre os poderes, que é importante, não é? Mas eu acho que ele traz exatamente essa visão de que você deve prestar obediência ao texto constitucional. E, ao prestar obediência ao texto constitucional, é que a solidariedade ao Mariz aumenta enormemente. Aliás, até porque qualquer membro do Ministério Público, qualquer ministro do Supremo, se um dia for acionado na Justiça, vai precisar de um advogado para defender. Meu caro Michel, o tempo é sempre um inimigo nos meus programas quando tem um convidado como você. Quero agradecer profundamente, em meu nome, em nome da Rede Vida, a sua presença em nosso programa. Eu que agradeço a você e a Rede Vida. Senhores telespectadores, espero novamente no próximo domingo.